Mas é tão, assim, sensacional a maneira que você começa a se ver bonito com aquela roupa, que você automaticamente muda sua cabeça com relação a querer mudar o corpo. Então quando você vai sair, pensa que a sua maquiagem, o seu cabelo, a sua barba bem feita, a sua roupa, a escolha do seu relógio, esse visual, ele mostra quem você é. Ele tá fazendo uma comunicação de imagem ali adequada pra você se vender. Pensa que você tem uma única chance de causar uma boa primeira impressão. Saúde de Milhões Podcast. Hoje estou com uma convidada, Josi Conte, que vai nos dar um show aqui, uma aula sobre apresentação pessoal, entre tantas coisas. E muito prazer aí de recebê-la. Muito obrigado por estar aqui. E eu tenho certeza que a galera que está em casa vai gostar muito, porque a gente vai passar por saúde, vai passar por carreira, sucesso e o que a imagem pessoal pode potencializar todos esses ganhos na nossa vida. Estou aqui com a minha co-host, só lembrando aqui, siga o nosso podcast no Instagram, Saúde de Milhões Podcast, siga o nosso YouTube, que está com a plaquinha aqui já de mais de 100 mil seguidores, Thiago Fukuda. Minha página do Instagram é Dr. Thiago Fukuda. Estou com a minha co-host aqui, Priscila Sibius. @ Priscila Sibius. Estamos também no Spotify, o podcast também Saúde de Milhões Podcast, então estamos aí em todas as frentes. É isso. Vamos apresentar a nossa convidada? Quer falar da Mercury? Agradecer a nossa patrocinadora oficial, apoiadora oficial. Exatamente. Já desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, a Mercury tá aqui com a gente. Tá rolando um QR Code aqui para vocês também. Para quem tá me ouvindo, a Mercury é uma indústria brasileira que faz aí produtos específicos para a nossa população. Já é uma empresa que tem mais de 100 anos, a gente já recebeu eles aqui também para contar um pouquinho disso. E eles produzem materiais aí de ortopedia, tem tudo, né? Tem borrachinha, tem mobilizador, tem muleta, tem várias coisas aí que é tanto pro paciente quanto pro profissional da saúde também que precisa prescrever isso. Então, tá rolando aqui cupom de desconto. E vamos apresentar a nossa convidada do dia. Bora lá, então. A Josi Conte, ela é especialista em consultoria de imagem masculina. Ela tem mais de 10 anos de experiência e ela hoje ajuda homens a construírem uma identidade visual estratégica, alinhada à personalidade e também com os objetivos profissionais e de vida. A abordagem dela, ela usa muito esse estilo como ferramenta para fortalecer a autoestima, transmitir autoridade, gerar posicionamento no mercado, que a gente fala muito sobre isso aqui também, dessa necessidade, essa importância. Então, ela atua como consultoria, né? Pessoal quanto corporativa. Ela faz serviços também que a gente vai perguntar sobre personal shopper, análise de cores, visagismo, alfaiataria, várias outras coisas aí. E ela é reconhecida nesse segmento. Ela participa de palestras, produz muito conteúdo na rede social dela também. E ela traz toda essa vivência, esse detalhe. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque isso é um diferencial competitivo em qualquer carreira de qualquer pessoa. A gente fala muito sobre isso aqui. E hoje a gente trouxe uma especialista para falar disso. Seja muito bem-vinda, Josi. Nossa, que apresentação, gente. Estou lisonjeada. É isso muito aí. obrigada. Prazer imenso poder estar com vocês aqui e compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, com essa apresentação incrível que você fez, mas também de dizer que o meu trabalho ele é para impactar a vida das pessoas realmente, que é o que vocês dois fazem também. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Primeira coisa, todo mundo tem jeito? Você sabe que eu recebo algumas mensagens no Instagram, né? Às vezes até com foto. Você acha que eu tenho jeito e tal? Eu dou risada, respondo assim de uma forma leve, mas eu falo que passando pela minha mão você vai enxergar uma beleza em você que muitas vezes você não vê. Verdade. É isso. E em relação, já puxando esse gancho do que o Thiago tá falando, né? Se todo mundo tem jeito, em qual momento que as pessoas percebem assim, nossa, eu preciso fazer isso? Que virada que ela tem, quando que ela sente assim, nossa, se eu não cuidar da minha imagem, as coisas também estão tudo trancadas, não estão fluindo. Sim. Eles têm essa percepção? Geral, como eu atendo homens, né, Priscila? O homem, ele tem esse feeling a partir da imagem profissional dele. Sim. Então, hoje nós temos muito concorrentes no mercado, né? Fazendo o que você faz, o que o Thiago faz, enfim. Então, o que diferencia você da concorrência? Então, ele começa a entender que o profissional que ele se tornou a partir
partir todo, né, experiência, anos de trabalho, não está condizente com a imagem que ele tá vendo hoje no espelho. Então ele olha pra ele vê que aquela imagem não representa, porque eu tendo a dizer que o guarda-roupa sim, ele é momento de vida, né? Então a gente tem um guarda-roupa ali que ele vai representar você em cada momento, e dentro de quem você se tornou hoje com relação a esse profissional, você precisa ter uma comunicação de imagem que seja assertiva com quem é você dentro do seu ambiente profissional e com a personalidade que você tem. E aí fica uma questão também que as pessoas têm medo de ficar igual ao outro, né? Eu tava comentando com o Thiago que no masculino nós não temos muitas peças para trabalhar, então o que vai diferenciar ali vai ser os detalhes, né? Então vai ser um caimento, vai ser uma escolha de um tecido diferenciado, e aí essa análise eu faço através de uma anamnese que eu converso com o cliente, e um dos diferenciais do meu trabalho é o posicionamento de imagem profissional masculina, que a maior parte me procura por isso. Então eu vou fazer um estudo do ambiente que ele atua para eu conseguir entender dentro da personalidade que ele tem o que eu consigo colocar de referência na imagem profissional, para que ele tenha um diferencial de mercado. Perfeito. Ótimo. E na sua visão, assim, quanto que a imagem pessoal influencia na credibilidade, no sucesso? Vamos falar aqui um pouquinho mais de profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais, assim, o quanto que essa imagem pode causar uma promoção de uma pessoa no ambiente de trabalho, ou pode fazer com que tenha uma agenda cheia? Quanto que tem essa relação? Existe ou não? Essa relação, ela existe e ela é 1000% verdadeira. Eu tendo a falar que assim, o outro, ele sempre vai fazer uma análise inconsciente sobre você, mas ele nunca vai falar. Então, dentro do trabalho, a gente faz algo que você crie na sua imagem um interesse através do outro, essa comunicação de linguagem não verbal. Então, a pessoa tem que chegar no seu consultório, porque o que acontece, Thiago, Priscila, as pessoas vão ao contrário da comunicação de sucesso na imagem, porque eles criam um consultório, por exemplo, dentro da medicina, impecável, com aparelhos modernos, com uma clínica impecável. Quando você olha para o médico, a imagem dele não é condizente com aquele ambiente. Então, o que acontece em relação a essa comunicação de imagem para ficar adequada ali dentro daquele ambiente? É passar por um processo de consultoria comigo, que é modernizar o visual. Existem vários tipos de atendimento no mercado. O meu é de deixar o visual do cliente moderno. Então, existem algumas técnicas que eu uso, estudos que faço, entender mercado de peças, o que tá usando que é moderno, para você não comprar roupa velha nova, né? Então, você vai perceber que essa comunicação de imagem, ela existe, mas que você também precisa buscar profissionais que vão te auxiliar nisso, tanto quanto a pessoa busca você. E aí, quando você tá com o seu paciente, e você tá com uma roupa dentro do seu consultório, ou qualquer ambiente profissional no qual representa quem você é, automaticamente você tem uma mudança de postura. Você se alinha, o seu perfil muda, a sua fala muda, seu comportamento muda, automaticamente muda a maneira que você se vê e muda a maneira com que o outro lida com você. Então, te dá uma autoestima, fica elevada. E quando você tá bem, que a roupa, gente, ela tem um poder de transformar você. Assim, é indiscutível de você pôr uma roupa nova ou algo que você tá se sentindo bem e sair. Eu falo que é uma armadura pro dia. Então, o que você vai ver é que o seu paciente vai olhar pra você com os olhos de estar no melhor lugar, fazendo o melhor, com o melhor profissional, porque a sua imagem tá comunicando isso. O que vai te trazer de retorno? Você eu já vi, tá? Clientes pessoas não indicando o serviço, mesmo sendo bom, porque a imagem não era condizente para aquela indicação. Isso foram, assim, relatos de pessoas para mim. Então, você pensar que o cliente, o paciente que você tem, ele vai te trazer inúmeras pessoas. Porque, por mais que nós temos essa rede social, esse boom, nada mais importante do que você ter uma indicação, né? Sim. Então, a gente tem bastante pensar também nisso. E quando você vai para mídias sociais, você tem que ter uma imagem que seja condizente para o quê? Para você estar vendendo-se para quem não o conhece. Eu falo que as pessoas se vestem para quem os conhece, né? Então, venho aqui, você veste porque o Thiago tá aqui, ou eu tô vindo, né? Vocês ali têm um conhecimento comigo. Mas quando você vai pra internet, você tá se vestindo pro mundo todo. A sua imagem, ela tá condizente com quem você quer, quem você é, o que você representa e principalmente com a área que você atua. Eu já vi médicos falando, fisioterapeutas até, inclusive, médicos endocrinologistas, falando de assuntos muito sérios,
mas que a imagem não tinha nada a ver com aquilo. Boné virado para trás, roupa de treino. Nossa. Não é porque você tá falando dentro da medicina ali esportiva algo... você não está ensinando, você não é personal trainer, né? Você é um médico que tá falando seriamente de um assunto no qual muitas vezes a pessoa tá em casa morrendo de dor. Então a sua imagem para falar daquele assunto, ela precisa ser pensada. Então o que eu faço com os meus clientes? Eu analiso o ambiente dele, vou ver o que é o assunto quando ele quer se vender na mídia social, se aquela imagem daquele vídeo é condizente. Quando não é, eu falo pro cliente, apaga agora. Ou stories, ou brincadeira. Olha, gente, juro, você pode mandar mensagem pros meus clientes. Apaga, isso não tá legal, isso não é condizente, essa imagem não está condizente com o assunto sério que você tá falando. Uau, isso é um Uma tapa aula. na cara da sociedade. Porque, puxa, a gente Total. que tá muito na rede social e tudo mais, que pensa em tudo isso... E eu tenho muitas mentorias para fisioterapeutas e tudo mais. A gente fala muito de apresentação pessoal, quanto isso impacta. Vai nessa linha de que você está nos passando aqui. Mas não é uma realidade, né? Quando a gente vê colegas e em postagem e tudo mais, parece que ele é um detrator da própria marca, né? A pessoa falando... Não só, eu não digo nem só a parte da apresentação, vestimenta e tudo mais. Mas às vezes é o tom de voz... postura para falar, tá detratando a própria imagem, né? Sim. Tá depondo contra a própria imagem. Então, pô, você tem um inimigo interno, né? Muito legal. Ó, antes da gente continuar, seria legal para já dar aquele impacto inicial, Boa. a gente já jogar algumas imagens de transformações que a Josi fez. Eu acho que impacta bem nesse começo, para depois a gente tem dar muita sequência pergunta aqui. para ela Tem boa bastante já. coisa. É um tema maravilhoso, é um tema que Gente, impacta todo mundo. E licença, só lembrando que todos os clientes no quais eu tô apresentando aqui foram autorizados a eu poder mostrar a imagem deles de antes e depois, tá? Coisa que vocês sabem que eu não tenho o hábito de fazer. Ô, Josi, eu posso só já fazer um gancho com esse antes e depois, porque ela vai mostrar isso, a gente viu um pouco antes. Por que existe muito a tendência, e a gente vê isso no teu antes e depois, do homem brasileiro ter uma tendência a se vestir de uma forma mais jovial e não dessa forma que exige essa transformação? O mercado de moda masculina vende essa jovialidade. Você chega tu nas transforma lojas isso, pra né? comprar, é lá, camiseta oversize, tudo bem, não é sobre a camiseta, mas é um tênis, é calça jeans, essa pegada esportiva jovial em excesso. Também tem uma questão, no meu ver, dos homens não querem envelhecer, né? Querem ficar jovens, e aí perde aquela imagem de um homem maduro, sofisticado, chique, que tem uma comunicação ali de você olhar e se interessar, seja pessoal, seja profissional. Então, essa jovialidade excessiva está na escolha da peça. E né? é isso que tu transforma, né? A gente Também. consegue ver muito. Também. Gente, esse aqui é o Lucas Rufino, ele né, o Instagram dele tá como Rufino, ele se posiciona no mercado financeiro, dando cursos. E olha, a imagem dele, essas fotos, né, uma delas é um pouco mais antiga do dia da consultoria, mas essa aqui ele está com esses tênis, botinha, foi a foto antes dele me contratar, que ele falou, nossa, eu preciso de consultoria. E a gente fez ali, eu fiz uma análise do mercado dele, porque quando você trabalha no mercado financeiro, você muitas vezes acha, ou a maioria pensa, ou vai estar vestido de terno para dar aquela autoridade, o costume, né, ali para as pessoas entenderem, ou vai estar de polo e colete do mercado financeiro ali, calça bege, enfim. E aí você vai entender que dentro do mercado financeiro precisa existir uma seriedade, você está lidando com o dinheiro ali, com as finanças da pessoa, mas quem é você dentro desse mercado e como você quer se posicionar? Então a gente fez isso, o Rufino, ele não é um cara formal, ele tem uma pegada casual, ele tem uma pegada esportiva, ele é um cara de esporte, ele cuida do corpo, então ele vende toda a imagem dele na internet. Eu não poderia deixar ele com uma imagem formal, sisuda, né, de um cara muito sério ali, fechado. Então, tanto cores, quanto padrões, quanto tipo de tecido, quanto colocar uma alfaiataria com tênis ali, para que ele tenha seriedade, mas também ele tem uma comunicação de casualidade ali para representar quem ele é. Legal. Então, Nossa. ele teve uma mudança bem Muito. significativa. Vai lá, Pedrão. Nossa! O Dr. Rafael, eu adoro ele, a esposa dele, queridos, Lívia. Ela me conta, inclusive sábado estive com eles, e ela me repetiu essa frase: você me entregou um novo marido. E elas adoram. Ela adora. E aí eu lembro que no dia que nós fomos fazer né, essa transformação aqui, que ele já tava de barba, cabelo mais comprido, ela falou, eu tô me entregando o italiano que eu sempre sonhei, né? Assim, brincadeira. Então, realmente, o Rafael teve uma mudança, assim, muito grande, principalmente
principalmente na parte do rosto, né? E aí você vai perceber que é o seguinte, se você olhar, tirando essa foto aqui, o Rafael, ele sempre tá com tecidos de linho, né? Coisas mais casuais ali, porque ele é um médico cirurgião plástico. Ele não precisa ter uma formalidade no visual excessiva, pois ele não é oncologista, ele não é cardiologista, que precisa ter uma comunicação de seriedade. Então, entendendo o ambiente profissional, vocês veem que cada um tem uma maneira de se vestir, tanto o ambiente quanto o tipo de cliente, que é onde reflete a personalidade da pessoa. E ele não gosta de peças que ficam deixando ele preso. Então, sempre ele tá usando linho ou tecidos que tem algum elastano ou algo que vai deixar ele com essa sensação de estar arrumado, mas não engessado na imagem. Ele mudou demais. Que legal. Nossa. Muito legal. Esse é o meu queridinho Mário Ferraz. Eu falo isso porque ele é meu cliente já faz 4 anos. A gente fez um trabalho incrível. No começo eu brincava, Mário, mas você já se veste bem, né? No dia que eu via umas fotos dele no Instagram. Vamos ver como vai ser essa consultoria. Quando eu analisei mesmo, né? Eu vi que tinha bastante coisa para ser mudada. E ele falou, não, eu vou fazer tudo o que você disser, porque eu quero realmente mudar. E ele teve uma mudança, gente, significativa com relação a como ele se porta, tanto mídias sociais. O Mário, ele viaja o mundo todo dando palestras, cursos sobre rinoplastia. É muito legal o trabalho dele. E aqui, pra você ter uma ideia, esse dia ele tava com costume em linho, que era no Dia das Mulheres para atender na clínica. Que legal. Então, ele é muito ousado, ele tem uma pegada criativa, você vê na roupa dele, né? Então, por mais que ele está usando peças formais que ele gosta, tem a referência criativa de um cara de personalidade descontraída, divertida. Então, mesmo quando você usa a alfaiataria, eu consigo colocar na imagem algo que traz essa referência de estilo pessoal, que é onde entra a técnica do meu trabalho. E a gente também vê bastante a mudança, às vezes os homens não percebem, né? A questão de bainha, de caimento, do cinto, isso de meia, a gente vê uma diferença muito grande, né? Olha, eu falo assim, nós passamos do processo de polo com calça jeans, e agora nós estamos passando pelo processo da calça de sarja bege com a camisa azul claro ou azul marinho. Por favor, gente, tem outras peças, né? Então, o que vai fazer a mudança vai ser a escolha das peças mais modernas. Tecido, caimento, modelagem, que aí entra todo o meu olhar de modernidade ali que faço, tanto quando fazer atendimento masculino, quantas vezes atendo feminino, e eu também estou abrindo agora para atender mulheres com o consultor de imagem que logo vai aparecer aqui pra E o que é essa... vocês. Você falou novo, velho? Como é que é? Roupa nova, velha? Roupa velha nova. Roupa velha nova. O que seria isso? Olha, Thiago, se você chega pra comprar uma Polo, né? A Polo, ela tem a Polo de piquê, de depender da marca, ela vai deixar você com 10 anos a mais que você tem, e da cor ou do detalhe que tenha. E nós temos uma Polo em tricô, que é um tecido mais sofisticado, que é inspirado na zenha, que é aquele valor bem alto que tem das peças. Então, o mercado nacional agora, eles estão se inspirando nessas marcas de alto luxo masculino. E aí traz pra dentro do visual do guarda-roupa coisas modernas. Então, a troca de tecido, no caso dessa peça, ela já te dá assim uma jovialidade, uma seriedade e um estilo diferente do cara que vai fazer a escolha daquela peça velha que ele compraria nova nas lojas. Tá. Muito legal. A Mário foi um Próximo, Pedrão. case aí de sucesso. Gente, esse cliente, o Gustavo, essa foto aqui, ó. Eu acho, a esposa dele, ela fez um post, eu pedi autorização pra tirar print. Pegou na planta. Porque eu peguei na muito bom. planta e a Josi me devolveu assim, ela fala isso. Muito bom. O que é legal? Tu não viu isso? A gente fala bastante, a gente pegou na planta e transforma. Olha, uma coisa legal pra vocês entenderem do meu trabalho é que as esposas me contratam muito, né? É muito legal porque as pessoas acham, mas como é a sua relação com as esposas? É ótima, porque elas falam, pega pra você agora e resolva. Porque geralmente é a mulher que compra roupa, né? Sim. Então mesmo? Sim. Pro homem? Por bastante maioria. Tem homem que não sabe no shopping, não é nem que não sabe, não não tiver vai. Com a mulher junto. Não vai. Não vai, é hábito de a mulher vestir. Mesmo? Existe enfim. isso ainda? A maioria é assim. Tu é um pouco de exceção. maioria. Pelo amor, o cara, ele vai usar a roupa e a mulher que compra a roupa que ele vai usar? Ele precisa de opinião, assim. Isso é minha mãe e meu pai. há 30 Mas hoje em anos. dia eles vão ao shopping, batem foto e ficam mandando WhatsApp. O que tu acha? Qual tu prefere? Qual que tá melhor? E eu acho natural, assim, porque a opinião feminina sempre vai ser de muito mais gosto do que a do homem. Mulher se veste muito melhor que homem, né? Tem mais noção de moda também. Aqui, você vai ver que ele recebeu um prêmio nesse dia e ele não sabia que ele ia receber esse prêmio, né? Ele vende materiais médicos, então ele vai para palestras médicas, palestra não, como fala, Thiago? Apresentações, palestras? Não, não não, quando vocês vão fazer Consulta? curso...
Quando vai dar curso? Quando vão pro estudo, que tem 3, 4 dias de imersão. Coisas tem um nome técnico. Estágio, logo imersão. logo lembro. Mas enfim, ele foi. E aí ele recebeu o prêmio ali e ele estava vestido daquela forma. Calça jeans, a polo, esse sapato formal que também... Isso eu quero falar com vocês, porque não se mistura peças formais com casuais. Não é porque nós estamos em 2025 que tudo tá podendo, não. Porque a gente vê muito isso, né? Esse caos. tipo de calçado com calça Tá jeans. errado, tá? Existe ali o que certo e o errado de usar no formal e no casual. E aí ele me procurou e a gente começou a fazer todo o processo de mudança. Hoje, gente, pra você ter uma ideia, ele tem uma... Ele fala, né? Ele tem uma autoridade de postura diferente. Então as pessoas chamam ele pra falar no palco, ele se posiciona melhor, é totalmente diferente. E aí entra a questão que eu falo, que eu sempre falo. Não é sobre como o outro te vê, é como você se vê, a maneira que você lida, tem de postura, muda a maneira com que o outro olha pra você. E aí você vê que ele teve uma mudança radical. E aqui é um post da esposa, que é muito legal, né? O que vocês vão perceber, gente? Inclusive vocês que falam muito de saúde. Vocês percebem que os meus clientes todos perdem peso? Eu ia dizer, não é só roupa, né? Passo próximo. Eu vou falar sobre isso Pedrão. já. Eu percebi isso, sim. Ó, o Thiago... Tudo cheinho. Gente, Thiago Feitosa. Gente, o Thiago, eu atendo o Thiago já vai 5 anos. É outra pessoa. 5 anos. E assim, ele brinca que ele me chama de mãe, porque ele vai se vestir ou vai precisar fazer compra. Ô, mãe, preciso que você vá comigo às compras, né? Brincando. E aí o Thiago, quando nós iniciamos o trabalho, ele tem um curso na internet, né? Ele é T2, que é um curso, ensina prepara o mercado financeiro, as pessoas para trabalhar. E ele fazia vídeo todos com a camiseta da T2. E um dia eu falei, você não precisa mostrar que você é essa camiseta, sendo que você tem um poder altíssimo de fala. E ele é um cara descontraído, divertido, tanto que os vídeos na internet dele são mega legais. Você aprende sobre o mercado financeiro dando risada. E a imagem dele não tinha nada a ver com aquilo, né? O óculos de uma imagem contida também. E aí a gente começou, mas o Thiago, ele é um cara divertido. Eu não poderia, mesmo ele falando seriamente sobre o mercado financeiro, colocar ele com uma roupa engessada também. Então, a alfaiataria dele sempre tem algo diferente. Colorido. Vai ser com cor, vai ser com padrão, vai ser uma camisa que aqui tá com listras. Então, você vê ali um tênis descontraído, calça xadrez. Então, tem na imagem dele a seriedade, mas tem a descontração também, né? E o Thiago, ele perdeu bastante peso. As pessoas falam que ele fez harmonização facial, porque o Thiago é o modelo lá do Ronan, né? E não, aqui foi uma estratégia de imagem com ele perder peso sozinho. E aí entra uma questão. Quando você tá fazendo o trabalho como o meu, a roupa que você veste, eu vou vestir no corpo que você tem hoje. Mas é tão, assim, sensacional a maneira que você começa a se ver bonito com aquela roupa, que você automaticamente muda sua cabeça com relação a querer mudar o corpo. Isso que eu ia te perguntar. Né? Exato. A mudança que você faz inicial ali na vestimenta, ela acaba animando a pessoa para ela começar a cuidar do que tá lá dentro, Exato. que é o corpo, né? É isso? Exatamente, mas eu também falo... Ele começa a animar e ele se empolga e aí ele vai dar o gatilho. Tem uma parte no meu questionário que eu pergunto como que a pessoa tá se vendo com relação ao corpo. Então tem da cabeça ao pé. Ela tem várias opções pra ela colocar ali. Ó, as partes que ela coloca que não gosta, que tá insatisfeita, eu vou entender como eu vou vesti-la pra que aquilo disfarce, né? Pra ela ficar mais confortável com a roupa. Mas quando a gente tá conversando na anamnese, que é algo longo, eu falo bastante coisa. Porque você vai perceber que a consultoria de imagem, ela começa a mudança na cabeça. Porque eu faço aquela conversa longa pra pessoa entender que a maneira que ela se posiciona ali visualmente tem muito a ver sobre o estilo de vida dela. E uma coisa que eu falo pra mim mesma, né? Quando eu vou pra academia, eu treino bastante, como você quer estar daqui 5 anos. E não adianta pensar só na roupa, né? A gente precisa ter ali, a roupa ela vai te moldar ali ao corpo que você tem. Então você vai ver que automaticamente eles perdem peso porque eles começam a se ver mais bonitos. Que legal. Aqui o processo Estimula, do Thiago o Thiago hoje você encontra ele, gente. Eu fico perplexa da diferença do primeiro E eles dia. mantêm. Sim, porque mantém. também descobre uma nova percepção, Eu né? vou te falar, eu tenho muita sorte. A maioria dos meus clientes, todos trabalham comigo sempre. Então eu faço a primeira consultoria e depois eles vêm durante todos os anos, desde o primeiro atendimento, volta a comprar, eu volto pro guarda-roupa. Agora mesmo estou refazendo o guarda-roupa de um cliente que fez uma consultoria 3 anos atrás, porque ele mudou o físico e ele vai mudar de cidade. Então vai morar no Rio de Janeiro, morava aqui, tinha um trabalho bem engessado, agora vai para um trabalho descolado. Eu precisei refazer o guarda-roupa, então é uma nova consultoria, mas o legal é que eles voltam. Que legal. Próximo.
Gente, eu tive a honra, né, do Thiago, ele fez o primeiro livro dele, ele me citou, né, contando um pouco da mudança que eu consegui fazer ali na mente dele, no físico, relacionado à roupa, tudo. Ele é um cara, assim, sensacional. Vocês precisam conhecer o Thiago. Que legal. Parabéns, então, parabéns. muito legal, muito legal. Próximo, Pedrão. Agora aqui o Ronan, que todo mundo conhece. Ele o já Ronan. veio aqui com a gente também. Olhem os episódios anteriores. Inclusive, galera, aproveita aqui, nós estamos aí no episódio hoje, sei lá, 34, 35, por aí. Temos muito material lá atrás, tem muita coisa legal lá pra trás, porque você sabe, eu até tava ouvindo essa semana, que o podcast pode ser que tenha pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, né? Lógico, sim. Como a gente já tá numa sequência aí de quase um ano, tem gente, a gente acha que todo mundo já tá acompanhando desde o primeiro. Pode ser que tenha alguém aí, né, nos assistindo pela primeira vez. Então tem muito material legal lá atrás. Vai lá no Spotify ou no próprio YouTube Thiago Fukuda, que tem muita coisa legal pra vocês. E o Ronan acho que tá uns 3, 4 episódios aí pra trás, que também deu show aqui como que é um trabalho que complementa, vocês dois se complementam totalmente, né? Que ele cuida dessa parte de visagismo, de cabelo, ele faz harmonização facial sem ser invasiva, ele fala muito disso, muito né? Legal. O Ronan, nós nos conhecemos de uma maneira legal, porque... Gente, é muito massa. O Ronan, eu conheci fazendo uma pesquisa pra um cliente que tinha zero cabelo e muita barba, e eu não conseguia encontrar uma definição pra aquele rosto, porque o corpo tava muito legal, então eu vestia da cabeça pra baixo, né? E aí eu conheci ele, a gente conversou, nós trocamos serviço, né? Eu fiz a consultoria dele, a formação do visagismo dele na pandemia, e eu atendi também. Então a gente teve essa troca e fez uma mudança assim radical na imagem dele. Então nossa, Ronan, é legal. Claramente. Porque ele fala assim: para de ficar falando que a minha roupa tá amassada. No começo era assim, eu ficava entrando no stories, essa camisa tá amassada, esse cabelo tá não sei o quê. E outro dia cheguei, por quê? A gente, na brincadeira ali do começo, né? Porque você vê que é uma coisa séria demais, mas o homem, você precisa ter algo ali que conecte ele com aquilo, que aquilo vai fazer sentido pra ele, senão ele não faz. E aí, entendendo que ele precisava de um novo posicionamento ali, de imagem, do cabelo, do visual. Ele tinha largador, tudo mais, enfim. Ele tinha largador? Olha lá na foto. Nossa, é verdade. Aí, isso, Bri? Quando brinco, coloca aquele brinco que vai fazendo um buraco. Mas tinha total assim, sentido sabe? pra ele. Ele era um barbeiro que ainda não era o estilo visagista. de pessoas tinha que ele tudo a ver. atendia também, né? E aí você começa a compreender que o estilo tem a ver com o momento da pessoa, né? Sim. Então vai mudando ali conforme vai passando o estilo a vida ali. E aí a gente foi fazendo posicionamento. Hoje o Ronan atende os meus clientes. Ele é um visagista melhor do Brasil, no meu ver. Se bobear mundo, porque o olhar que ele tem, a técnica que ele usa. E a gente tem uma troca de olhar. Eu falo que assim, é troca de olhar, de conexão de trabalho realmente, porque ele chega ali, ele já entende o que é a imagem desse cliente, porque o que é o ponto do visagista, aí eu falo, né, cuidar do rosto, o meu é num todo, então eu olho pro rosto do cliente, eu olho pro corpo, eu vou ver se aquela imagem, se aquele jeito que você usa o cabelo, se essa barba está condizente com a imagem e a comunicação visual que eu preciso dentro da roupa que você usa. Ótimo. Então a gente tem uma união legal ali de trabalho, e o Ronan hoje dá uma imagem de sucesso, não só a imagem, tanto quanto ele é um cara de muito sucesso também. É que uma coisa vai Respeito puxando a muito outra, o trabalho né? dele. A pessoa também se sente mais confiante pra poder se vender, pra fazer tudo, né? É muito impactante. O que é a questão? O Ronan, ele dá um curso online, no qual eu tenho umas falas lá dentro ensinando os barbeiros como se vestir. Esse curso é antigo, mas eu tive umas falas muito legais lá. E aí, muitos barbeiros, eles falam que fizeram a formação da consultoria de imagem comigo. E não foi. Eu somente estava ensinando eles a como se vestir melhor pra eles terem uma imagem de sucesso dentro da barbearia visagista ali. E eu ainda não tenho nenhum curso, eu não faço formações de ninguém ainda, tá, gente? Então, só pra deixar isso claro aqui. Vamos fazer. Mas depois ela vai deixar no final o contato dela pra quem se interessar e quiser contratar o serviço dela, que dá legal. Pra perceber muito que realmente muda a vida das pessoas. Que legal, isso é espetacular. E o que mais pesa, que você acha, assim? O que mais pesa na hora de gerar confiança? O que você acha que um profissional tem que... A primeira coisa que ele tem que tomar o cuidado ali, só isso aqui você não pode fazer. Tem algo. Que é o erro mais comum, talvez, né? Isso. O que é o mais comum, que mais se repete, que é aquele básico que todo mundo deveria fazer e não faz? Barra de calça, olha que bobo. E você vai ver que você vai falar assim, nossa, Josi, esse assunto, mas que isso é tão, né, balela, ali todo mundo faz a barra de calça. Gente, vocês têm que ver o que eu vejo. Não fazem, né? Vamos tirar do cliente que me contrata, que já está com a mente aberta em relação a fazer o trabalho. Então, a ideia é fazer tudo que
que é direcionado por mim, geralmente eles fazem. Mas se a gente for olhar a imagem do homem brasileiro num todo, os caras não fazem a barra, não limpam o sapato, Ai, gente. não olham caimento de roupa, tá com a barba e o cabelo muitas vezes igual durante 40 anos, 20 anos, não muda aquele formato do rosto ali. Então você vai perceber que são detalhes de caimento, porque eu falo, né, eu compro desde Zenha com os clientes até Zara. E aí o que vai diferenciar a peça ali vai ser o caimento. Então pra você olhar a diferença ali daquela roupa, se ela tem uma comunicação de valor, muitas vezes, claro, o tecido é a escolha, mas muito caimento. Então, pro homem é primordial o caimento da roupa. Tá, e deixa eu, já que ela tocou no assunto, só para não perder o gancho, porque a galera em casa deve estar falando assim, não, eu ainda não tenho condição de fazer tudo isso. Eu tenho um sapato da Zen que eu paguei acho que 10 mil reais, 9 pau. Eu tenho camisas da Zen que se paga 5 pau, 5,5. Então, e ao mesmo tempo você fala que dá para achar peças legais, com bom caimento, perfeita para o teu corpo. Claro, com alfaiataria seria o ideal, né? Alguém desenhar para você. Sim. Mas que... Então, não é uma coisa hoje elitizada, se vestir bem, ter uma boa apresentação pessoal, ou você consegue também, de acordo com a... acho que é muito olho, muito do olho. Das Só para quem tá em pessoas casa também fala assim, não, isso é para mim, eu consigo, não é porque eu ainda não atingi um sucesso na carreira, porque eu ainda não tenho uma independência financeira, porque eu não consigo tirar 10, 15, 20 mil para mudar meu guarda-roupa, mas dá para todo mundo fazer ou ainda é algo dá para todo mais mundo. da elite? As pessoas perguntam muito assim, se eu posso em fast fashion consumir essas coisas, porque tem gente que às vezes não consegue nem numa Zara, por exemplo. Então, é possível também fazer mesmo com condição? É possível porque você tem que mudar o olhar da escolha da peça. Por quê? As lojas vão vender, como eu disse, tênis básico. Vamos lá, os esportivos. Aí nós vamos vender calça jeans, aí vai vender camiseta, aí vai vender camisa mal cortada. E dentro das marcas, né, do fast fashion, é você tendo um olhar ali, porque as marcas estão se inspirando no mercado de luxo. Sim. Gente, assim... Tem muita collab hoje em dia também das fast fashion, né? O meu público hoje são grandes empresários, né? Então eles têm um poder aquisitivo para investir num guarda-roupa no qual vai estar acontecendo uma transformação que vai ser, né, pertinente ali com o tipo de atendimento que eu dou. Mas quando a maioria dos que não tem esse tipo de atendimento, ele precisa treinar o olhar para a escolha. Dentro do mercado de luxo, existe o alto luxo da moda masculina. Zenha, Loro Piana, que logo mais vai abrir no Brasil. Aí nós temos a Brunello Cucinelli. Tem várias outras marcas, Kiton, que é uma alfaiataria de alto luxo. Então, você vê que... Josi, você estuda essas marcas, eu vou entender o que essas marcas têm e vou ver no mercado nacional o que tem para eu conseguir inspirar, porque... Por Deus, hoje as marcas já fazem isso, porque demoraram muito tempo para isso, né? Demorou. Enquanto o Zenha vendia uma polo em tricô, nós estávamos há 3 anos sem, né? No mercado nacional. E eu ficava buscando ali, até que, né, as marcas começaram a entender que precisava de uma modernidade no ambiente masculino também, não só de acessórios, relógios, enfim. Que eu acho que nesse universo tem um passeio melhor dentro de modernidade para homem, além, muito mais que roupa. E aí, então, eu vou entender que dentro da Zara, que é uma marca melhor ali de preço, vai olhar na Zara, dá um pulinho no fast fashion, porque vai ter coisas do fast fashion que estão inspirados até na Zara já. E a Zara, ela é um fast fashion. Renner, C&A, Riachuelo. Essa que tá vindo pro Brasil agora, H&M. Essa aí também não é mais Zara. Da Zara. Entendi, intermediário, então. Isso. E aí você percebe que tem sim. O que vai mudar é o olhar da peça, né? Eu tenho assim, eu brinco... eu recebo umas fotos no meu direct de alguns tênis. Nike Air Force, Vans... Gente, isso aí é tênis de menino que saiu do colegial. Desculpa. Não vai 100%. Ter na imagem uma autoridade no seu visual. E se for um Nike Air Force branco inteiro? A mesma coisa. Tem lugar para usar, né? A marca esportiva vai sempre trazer no visual uma comunicação de esportividade excessiva. Então, nós temos os sneakers tênis casuais ali, brancos, de outras marcas. Que Vert você... já vai melhor, por exemplo. Também não tanto. Essas coisas aí, Pri, você só usa... Você é moleque?
Não, que os homens usam muito vert, veja. Você tava falando agora Eu não sei não, pô. Porque tu já Você vai estava falando agora mesmo dos homens que estão infantilizando a imagem. Tá aí 2 peças que trazem essa comunicação Tênis de de realidade Floripa aí, ó. excessiva. Ai, o Thiago, ele não vê a realidade como é. Gente, Esquece, ele é outra... Aqui eu tô contando pra Enchendo o vocês saco. de uma realidade de um atendimento, do meu atendimento. Mas a gente Lógico. tá partindo a dar dica pras pessoas que vão poder ter esses tipos de peça. E tem sim. O seu tênis branco no mercado nacional de fast fashion, vai ter ali a sua calça de alfaiataria, vai ter a camiseta em tricô sim, porque já vi. Eu vou nessas lojas. Eu vou olhar, eu gosto de ver o que tá acontecendo no mercado de moda nacional também, pra todos os gostos. Eu gosto de entender o que tá acontecendo no Brasil. Então, é uma pergunta que eu já ia te fazer com relação a isso. Se a gente fosse pensar, sei lá, 3 ou 5 peças-chave, daí tu vai me dizer que, assim, não, essas vocês deveriam ter um olhar e ter essa peça no guarda-roupa de vocês. Tem alguma? Olha, eu vou falar, mas você pensa que o guarda-roupa tem a ver com a pessoa. Tá. E aí, o que é muito legal pra um, talvez não vai ser pro outro, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai analisar os estilos, que é o ponto principal de trabalho da consultoria de imagem, eu trabalho com a técnica de 7 estilos. Então, dentro dele, existe um clássico, né? E ali tem o cara que vai se vestir com terno, costume, peças em alfaiataria, sapatos formais. E muitas vezes o homem acha que por ele ter um costume azul, ou ter um blazer azul, ou ter uma camisa, uma calça alfaiataria, um sapato, ele é clássico. Não é sobre isso. Porque essas são peças básicas que o homem tem que ter no guarda-roupa. Então precisa ter um costume azul marinho, para que alguma ocasião de seriedade você vai poder usar e vai estar tendo a comunicação dessa peça. Uma camisa branca bem cortada, se possível sob medida. Se não, ache uma camisa em loja pronta, no qual ela tem a estrutura de colarinho, para que ela te dê uma autoridade aqui na frente do corpo, para você ficar com notoriedade aqui no tórax. Um sapato que seja casual e não sapato formal em couro. Sapatos Oxford, sapato Derby em couro, solado em couro, muito formais, vão caber somente interno e costume. Então ele não cabe em calças casuais, né? Então precisa achar um sapato casual ali que tem a ver com o seu estilo. Pode ser tratorado, pode ser sola reta, não tem problema. É entender o que você gosta, vê como é muito pessoal? Sim. E aí nós temos ali uma calça em alfaiataria moderna, e o que é o erro que eu vejo muito? As pessoas os homens compram o costume azul, ou terno azul, que é onde tem um colete, tira aquela calça, coloca em tudo que é tênis, sapato e camisa e camiseta. Não, quando você tem uma peça do traje, existe uma formalidade que precisa ser respeitada, então ele não cabe pra você usar com peças casuais. Eu vejo homens com costumes impecáveis, azuis, bem cortados, com camiseta e tênis. O tecido pra você Tem gente usar... que casa assim também, né? Eu já vi. Pra você usar esse tipo de traje, você precisa ter no costume ou no terno, não, porque nem cabe usar tênis, né? Que é onde quando tem o colete. É você ter ali uma casualidade no tecido, que seja em linho, que seja um moletim, que seja ou ele possa ter padrão, que seja divertido, que traga casualidade para que você coloque a camiseta e o tênis. Então, por mais que pareça que neste momento da moda masculina, ou né, nós estamos vendo tudo pode, não se pode tudo dentro do visual formal do homem. Nossa. Puxa, que show, que aula. Esse episódio nossa, todos os homens têm que assistir. E posso só As fazer... mulheres também, pra ajudar os homens, né? Porque a mulherada já tem essa missão na vida, Já né? tem. Mas o homem também tem que dar uma despertada. Eu quero fazer colocar um legal. ponto aqui. Ótimo. Nós temos tendência de moda e tem a consultoria de imagem. Qual a diferença? A tendência de moda, ela é passageira, e dentro dos 7 estilos que eu trabalho, existem alguns lá que cabe tendência de moda dentro do visual do cliente. Então, o que eu vou entender? Quando eu entendo a personalidade, o posicionamento de mercado dele, o ambiente profissional, e eu consigo colocar tendência de moda, que é pouco no meu tipo de atendimento, né? Eu tenho poucos clientes que gostam de tendência, mas você vai buscar dentro dessa tendência o que cabe ali para te ter uma comunicação de seriedade. Então, nós estamos com o streetwear em alta totalmente, né? Roupas oversized, mais largas. E aí, você tem que entender quem é você para usar esse tipo de peça. Exemplo, roupa oversized é corte oversized da peça. Não é pra você comprar uma peça G e colocar. Isso vai vestir mal demais o seu corpo, não vai definir suas formas. Pensa sempre o homem que, principalmente no Brasil, você vai saber mais que eu, que a maioria é baixa, e os homens sempre querem ganhar uma estatura de altura ali, porque existe na medicina um estudo que os homens, acho que é 70% do brasileiro, tem 1,74 de altura. Então eles querem ganhar sempre, serem mais altos os homens. Se tá com uma roupa com caimento ruim, muito larga,
as larguras, as alturas vão ser diminuídas, aumenta as larguras, muitas vezes não define o corpo do cara que treina muito. Então, existe a tendência, e aí nós temos que entender se no seu estilo, no seu trabalho cabe essa tendência de moda. E aí você vai analisar ali o mercado. Se for usar o streetwear, essa pegada esportiva, tem que entender onde vai caber também o uso. É local versus ocasião. Não dá pra ir pra todo lado com isso, gente. Por favor. Então, o que acontece? Existem os fashionistas, que são homens que trabalham com moda, vai trabalhar como um street, ou o pessoal de TI também, que tem um visual mais casual ali, eles têm uma pegada e uma liberdade maior para se vestir, né? Quem trabalha com moda, quem trabalha com a barbearia em si, você vai ver que são ambientes profissionais que podem ser usados visuais casuais, mas é onde a pessoa mais erra, porque usa roupa casual em excesso para trabalhar também. Perfeito. Lembrando sempre que na sua imagem precisa ter uma comunicação de seriedade, não importa o tipo de ambiente que você trabalha. E normalmente... Toma uma aguinha. Fala um pouco, né? Não, muito legal. Gente, Tô esse tema... Mulher, aqui, gente, legal, a mulher cara, já que fala. É que a gente, mulher, já gosta Eu muito já falo disso, pouco, quem né? me conhece sabe. porque isso aqui sai pra todo mundo, né? Lógico, a gente tá Sim. falando de homem, mas são detalhes que também trazem pra nossa realidade feminina. Esse eu Sim. sempre falo desse olhar, vai num fast fashion, mas olha ali como é que tá o botão, né? Como é que tá a costura. Tem várias coisas que homem e mulher tem que olhar. Né? Olha, E as pessoas, elas, depois que faz esse trabalho inicial com você, os homens, mulheres, homens, mas como você focou na moda masculina, no público masculino, eles entendem isso tudo que você tá passando e ele fica autossuficiente? Ou mesmo assim ainda não dá? Tem que ser um especialista sempre? não, o que é o sempre é quando precisa fazer novas compras, porque o meu método eu faço com que a pessoa aprenda, né? Ah, Ela tá. vai entender ali. Que é a personal shopper, a gente fala exato, também, né? a gente passa pelo processo de olhar o guarda-roupa, vai ficar no seu guarda-roupa somente peças que representam quem você é hoje. Então, quando você abre pra fazer um trabalho de consultoria, você tem que saber que o seu guarda-roupa vai ser mudado, porque ali vai estar vindo uma nova imagem pra você que é condizente com quem você é hoje. Eu escutei ela falando Ótimo. isso num podcast. Que ela falou assim, aquelas roupas que você usava, agora você tá num outro momento de vida. Nesse Exato. outro momento de vida é isso aqui pra você. Pega isso aqui e joga fora, dá, Doa. doa. Tem Doação. tanta gente que precisa, Gente, essa doa. hora é legal pra mim. Eu adoro. Eu sou Mas é doida pra horrível fazer pra pessoa. isso. Sério, eu adoro Por jogar quê, fora. gente? Você tá jogando. Tipo assim, né? Jogar fora é demais. Não, vai. eu dou, né? Você Mas- tá doando. Eu ia perguntar isso, porque é um desapego da tua versão antiga. Não, mas também, tem, né? tem essa parte comportamental, mas tem também a peça que você adora, que você tá usando todo dia, que você Ai. não tira, e eu vou falar, Tu isso não não deixa? é legal mais. Tu não deixa? Tu Eu não tira? deixo. Pra mulher não é pior? Com mulher certeza. tem um emocional. Segura mais? Qual é a diferença A do gente se apega em atendimento? tudo, sapato, bolsa, cinto, tudo. A diferença do atendimento masculino pro feminino é que no feminino você trabalha com o emocional da mulher. No masculino é o Homem é racional. prático, né? Então, exemplo, ó, você vai ver que você vai me ouvir falar pouco de look com os homens. É. Porque se eu ficar O termo, falando de você diz o look, termo montar look. look, ele não vai me levar a sério. Então eu falo de estratégia de imagem, eu vou falar. Não, e aí tem um negócio que é muito legal, né? O eu homem falo não assim, vai no Pinterest procurar vamos look, pôr um né? aerolook. O homem não fala, O cliente né? outro dia falou, já aerolook, você quer me arrumar uma roupa de aeroporto? Falei, quero sim, pra você viajar confortável, porque muitas vezes você vai encontrar o seu melhor cliente no aeroporto, vai encontrar seu cliente no caminho, vai estar lá. Você o tempo todo tem que pensar que a sua imagem Ai, o tem que aerolook representar também, você. Josi. Outro ponto. O aerolook também. Outro ponto. Por que que é meu trabalho, ele tem um método legal que ele veste-se bem em todas as ocasiões? Porque não é só pra trabalho que tem que se vestir. A sua imagem não pode fazer assim. Ela tem que estar ele tem que estar com a imagem legal no casual e no profissional e no casual também. Porque se você vai pra um restaurante Tá. mal vestido, num lugar bem frequentado, onde você pode encontrar seu melhor cliente, você não sabe. Então a sua imagem tem que estar sempre assim, bem. E aí o guarda-roupa, ele fica funcional pra isso. Eu faço de um jeito na hora da compra que ele vai ter peças versáteis que combinam muito entre si e eu consigo pegar coisas do formal e colocar no casual ali do trabalho, nem sempre dá, mas a maioria, assim, né, a parte de baixo de calça sempre dá. E aí colocar looks ficam montados, tanto casuais quanto profissionais. Aí eu olhar e vestir. E aí você percebe que se você tá usando daquela forma no qual eu fiz a combinação, você aprende por que você tá usando aquela combinação, por que tá aquela cor ali, por que tem aquele padrão, por que esse sapato e não o outro, né? E então você vai vendo que dentro do meu método você vai aprendendo e no final você fica, olha a foto e veste. A verdade é isso. Ô, Josi, se a gente pudesse dar uma dica, uma indicação, não sei, pros homens, que a gente já faz muito isso, né?
Pra quem ainda não vai fazer uma consultoria, algo assim, seria interessante eles pararem e olharem, né, as composições das roupas, os looks, pra não ser aquela coisa assim, acordei, abri o guarda-roupa, peguei a primeira camiseta e fui. Isso é o maior erro. A roupa É não tem que ser preparar, né? Não Exato. planejar, né? A roupa Os tem homens que não s- fazem tanto isso, a gente faz mais, né? Desculpa. A roupa, ela tem que ser pensada um dia antes, pelo menos. Porque senão você acorda, às vezes, em cima da hora, vai rápido, aí não vai se arrumar. Mas o ideal é que acorde antes pra se arrumar. Gente, é o seguinte, hoje pra estar aqui, acordamos cedo, nós duas, provavelmente o Thiago também. Aí nós pensamos, porque nós estamos tendo uma comunicação ali de imagem que tá mostrando quem nós somos. E isso começa desde casa. Então, quando você vai sair, pensa que a sua maquiagem, o seu cabelo, a sua barba bem feita, a sua roupa, a escolha do seu relógio, esse visual, ele mostra quem você é. Ele tá fazendo uma comunicação de imagem ali adequada para você se vender. Pensa que você tem uma única chance de causar uma boa primeira impressão. Então, os lugares que você frequenta, os lugares que você vai, lembrando sempre que você não se veste para quem o conhece, sim para quem não te conhece. Para que a pessoa sinta um interesse em saber quem você é através da imagem. E eu falo muito na minha mentoria. Nossa, eu tô adorando Não, em tudo, o papo tu sempre fala em sempre, tudo. Porque às vezes você você é um profissional liberal, um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista, e às vezes a tua família mais distante, aquele primo distante, um tio distante, não sabe que você é bom. Às vezes sabe que você está formado em alguma coisa, mas não sabe que você é uma autoridade, que você tem uma pós-graduação, que você tem um consultório, uma clínica. Por quê? Porque você não transmite essa competência. Exato. E às vezes os teus colegas de prédio, o condomínio que você mora, não sabe que você é bom. E você é bom. Só que ninguém sabe, nem quem pega elevador com você todo dia. Porque a hora que a pessoa bate o olho, ela não vê uma imagem de alguém empoderado ou de uma mulher ali empoderada, uma profissional competente, bem-sucedida. Porque você não transmite essa imagem. Então, nem quem pega elevador com você todo dia sabe. Você sabe, Thiago, que as pessoas falam, mas eu vou virar um escravo da moda, Josi? Falam. Fica natural, né? Eu falo, fica natural. não vai, porque você automaticamente vai ter roupas no seu guarda-roupa, porque que é o ponto do meu trabalho? É fazer com que o seu guarda-roupa seja estratégico, simples e fácil. Porque você vai ter ali só coisas que representam você. Então, qualquer look que você for colocar, qualquer peça, vai ter uma identidade sua ali, você vai gostar. E, gente, pensa, autoestima. Quando a gente tá com a autoestima elevada, ninguém nos segura. No trabalho, você vai ter muito mais ideia, você fica muito mais inteligente, você desperta em você algo que nem você muitas vezes sabia que tinha. Então a roupa, ela tem um poder imenso, assim, de transformar. E você trabalha muito com empresários, né? Pelo Sim. que você mostrou. E tem muita gente aqui que pode ter um negócio, uma clínica, consultório, e tem colaboradores, tem funcionários, tem secretária, tem outros colaboradores. Também. Como que tá o mercado hoje em relação a dress code, assim, de Empresa, né? De empresa. de Colaborador. empresa, assim, isso é algo que é antiético, isso deveria existir, porque entra muito aí, né? Já teve polêmica na rede social sobre isso, que às Já vezes tem teve, empresas que determinam que as pessoas têm que se vestir desse jeito, tem que eu cortar o cabelo de tal forma, pra- pintar o cabelo de tal forma, isso tem aí eu muito já acho essa... muito invasivo. Qual que é o limite que vocês falam assim, Mas que você ainda tem é um aceitável? negócio, você quer que os teus colaboradores, que a tua equipe venda confiança, venda sucesso, passe credibilidade. Só que ao mesmo tempo tem essas questões éticas de você não pode cobrar, mas você quer dar um código ali de vestimenta para os teus colaboradores. Como é que fica o empresário nessa história aí? Ele tem que entender na hora da contratação quem é a pessoa que vai estar representando a empresa dele. Certo. Então isso começa desde a da contratação. Tá. Mas você percebe que não se pode hoje em dia... como fala, exigir nada relacionado Não. à imagem de alguém. Mas, o que acontece? Quando eu vou dar palestras, né, nas empresas, eu vou entender quem é a empresa no mercado, qual que é o tipo de ambiente profissional daquela empresa. Então, nós temos dentro da formação da consultoria de imagem os ambientes profissionais. Desses ambientes, existem 4 ambientes no qual tem a maneira ideal de você se vestir, né? Hoje em dia a gente coloca em aspas. Aham. Então, dentro desses ambientes, tem o muito formal, tem o ambiente formal, tem o semi-formal, semi-casual e o ambiente casual. Então, eu entendi dentro daquela empresa quem era essa empresa dentro desses ambientes, né? E aí você percebe que muito que eu vejo do erro é que se você tem uma empresa casual ali, que o visual é casual, trabalhar no, vamos, né, colocar simples ali, trabalhar no Google, vai ser barbeiro, por exemplo, vai ser empresa de tecnologia, onde o visual é casual, mas a pessoa coloca demais o gosto pessoal dentro do trabalho. Então tem que entender que você está
trabalhando. Então tem que entender quem é essa empresa no mercado, que essa empresa quer comunicar. Então é entender que o colaborador não pode colocar o seu gosto 100% visual dentro do pessoal dentro do visual profissional. E entender o que aquela empresa quer comunicar no mercado. Então ali também tem que ter uma, como posso dizer, conversa, né, entre os dois ali, entre RH e profissional, para entender se faz sentido aquele profissional estar naquela cargo, naquela empresa. E a verdade é essa, assim, né? Você tem que estar no local que tem a ver com você, pessoal e profissional também. E pensar que se a empresa está colocando ali uma palestra de dress code como a minha, por exemplo, é que precisa ter uma comunicação diferente no mercado. E é poucas pessoas que fazem isso nas empresas. Então, também abrir para que as empresas pensem que o colaborador muitas vezes não tem na cabeça dele o entendimento de compreender que aquela imagem não está sendo condizente com o que eles querem, porque nunca foi falado. Então, falta também da comunicação da empresa, eu vejo. Mas pensar sempre que o colaborador não pode colocar no visual profissional dele o que ele usa no casual de fim de semana. Uau! Nossa. Que até foi um pouco polêmico esse tema, que faz umas 2 semanas teve um episódio do Thales Gomes com 30 pessoas que foram demitidas e falaram muito sobre isso. Eles debateram isso. Mas eu tenho que pintar meu cabelo do jeito que a empresa exige. É uma polêmica que tem acontecido bastante mas pintar cabelo... assim, o cabelo pintado em qual homens, área? Né? Você entendeu? Imagina um advogado de cabelo pintado. Você vai chegar com uma causa muito séria. Não que não possa, mas vamos colocar aqui exemplos. Eu estou com um problema grave, eu chego dentro de um escritório de advocacia e meu advogado está de cabelo pintado. Eu vou automaticamente rir. Pra começar, porque você vai falar assim, gente, eu tô querendo buscar algo sério, eu tô com um problema, como que esse cara de cabelo pintado vai resolver o meu problema? Então a gente tem essa questão inconsciente. E aí entra uma questão de por que eu falo que a imagem tem que ser ideal com o mercado que você atua? Porque a pessoa não pode ter no inconsciente dela nenhuma insegurança relacionada ao que você faz. Então não que o cara não possa pintar o cabelo de azul, mas dentro de alguns trabalhos não dá. Infelizmente tem que pensar que tem isso sim. Né? Não deixar ninguém dentro de caixa, eu já te falei isso. Eu falo que dentro da consultoria de imagem tem métodos horríveis relacionados ao corpo ideal que você vai vestir, a cor que você tem que usar porque você está na sua cartela, né? Então eu não fecho nenhum cliente meu em caixa, nem pessoas que vêm conversar comigo, mas a gente também tem que entender que nós estamos vivendo numa sociedade que muitas vezes implica de que dentro daquele ambiente precisa sim ter um visual condizente com ele. Não dá pra liberar tem que ter total. Bom senso, né? Exato. Nossa, caramba. Deixa eu perguntar mais um monte de coisa eu pra falo ela. bastante Lógico, esse tema a gente gosta. Mas uma coisa que a Josi comentou lá no começo, tu trabalhou muito com mulheres. Sim. E tu fez uma transição para trabalhar com homens. Qual que foi a intenção em relação a isso? Porque tu realmente vê que o mercado do homem, ele tá procurando mais, que a mulher já é uma coisa meio natural nossa. Por que tu percebeu isso com relação a esse público? Olha, a formação da consultoria de imagem, ela é feita para mulheres, né? Eu falo que se estuda, tem coisas do masculino, né? Então, quando eu terminei a minha formação, eu fui atender algumas mulheres, trabalhei na Animale, depois trabalhei na eBrand, que era do mesmo grupo, e aí, nesse meio tempo, eu atendi um homem, né? Eu ficava fazendo sempre 2 trabalhos, trabalhava nas lojas e trabalhava na consultoria no paralelo. E aí, eu atendi um cliente masculino, e eu falei, olha, eu não atendo homem, eu só atendo mulher. Não, mas tudo bem, eu gostaria que você me atendesse, porque eu atendi a esposa dele lá na loja, ele gostava do jeito que eu fazia o atendimento, enfim. E aí eu fiz o atendimento com ele. E esse dia eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Por quê? Eu tenho uma questão pessoal minha, que eu sou muito prática. Então eu sempre tive isso, né? Praticidade ali, eu sempre sou muito, vamos, faz, até minhas falas, o meu jeito. E o homem, ele é bastante assim. Pensa, eu tenho meu pai e 4 irmãos homens. Eu sou a única mulher, então eu tenho essa referência também de casa, né? De lidar bastante com homens ali. E aí eu fui estudar sobre o que seria o atendimento com homem. E aí eu entendi que eu não podia falar de lookinho, não. Né? O homem odeia. Look, não ia dar. Né? Então eu fui entender o que eu poderia ter de autoridade de fala, entender sobre o que eu poderia trazer de interesse para a imagem dele. Fui estudar sobre mais a profundo ainda do que a formação da consultoria de imagem, sobre ambientes profissionais. Então foi um estudo que eu fiz sozinha, tá? Eu não tenho a formação na consultoria de imagem. Eu faço isso há 10 anos, 8 com homens só. Então o mercado
mercado, assim, eu falo que fui pioneira em mulheres e atendendo só homens. E hoje eu tenho um menino que atende as mulheres pra mim, porque eu faço atendimento pras esposas também, mas hoje em dia eu já não consigo mais, porque eu perco meu mercado e nicho também, né? O que é a questão ali? Essa praticidade mesmo. Então, eu acho que o homem, ele tem que ter essa praticidade para atendimento com ele, senão você não vai conseguir segurar ali o atendimento ou o cliente, porque eles não têm paciência, eles não gostam de comprar. Precisa ter também ali uma estratégia de conversa, de fala, mostrando que isso é quem vai mudar a vida dele. Tá. Você entendeu? Né? É um convencimento. Então, assim, falar do poder que tem um relógio, por exemplo, para comunicação de imagem sua, é um cabelo bem cortado, é uma barba bem feita, sair da zona de conforto com relação a ele ter uma comunicação de sucesso. Mas, Josi, eu já tenho sucesso pra caramba, e agora? O que você vai fazer? Eu sempre falo, é sobre você a questão. Você tá se sentindo muito bonito? Tá se sentindo cara foda? Pensa isso. Então, não adianta você ter muito dinheiro e também não estar com essa imagem tradicional ali, de um cara que não tem essa comunicação de status, né? E não precisa usar marcas para ter status, que é isso que eu tiro também dos clientes que têm um poder aquisitivo alto para comprar marca. Perfeito. E sim, você ter na sua imagem ali algo que seja um luxo silencioso, sabe? Você olhar para aquele cara e falar, uau, o que tem ali? É uma roupa bem cortada, é uma alfaiataria. Então, eu sempre busquei estudar muito, eu gosto de ler sobre todos os assuntos, mas dentro da moda, todo dia tem uma novidade. Então, tem que sempre estar se renovando ali, entendendo o que está acontecendo no mercado para eu poder conseguir convencer o cliente que aquilo é melhor para ele também. Uau. É legal. Pri, maravilhoso. E como é que é no teu dia a dia? Agora você como pessoa física. Não, a consultora só. Não, consultora. Quero falar uma outra coisa relacionada ao meu trabalho também, que eu trabalhei na Louis Vuitton por um tempo, né? E isso me trouxe bastante autoridade de fala no mercado de luxo para atender o tipo de cliente que eu atendo hoje. Então, eu falo que foi uma segunda faculdade, que eu sou formada em design de moda, tenho a formação em consultoria de imagem e tenho a faculdade da Louis Vuitton. Porque o mercado de luxo, ele te traz um atendimento refinado, né? Te faz mostrar para o cliente que ele pode sim ter um dinheiro para investir em qualquer profissional, mas a escolha de ter sido comigo ou fazer com que ele tenha ali um atendimento impecável, que é o que a gente estuda, faz no mercado de luxo. O cliente tem o dinheiro para gastar em qualquer uma das marcas. O que vai fazer ele gastar aqui vai ser um atendimento, relacionamento que você cria com ele. Então foi bem legal esse momento para mim também. Ótimo. Nossa Senhora. Agora falando de corpo... Como é que cuida aí do corpo, da saúde? Tô no shape. Ela aposta bastante na academia. Ela aposta bastante na academia. Você tem uma vida muito corrida, você dorme bem? Fala um pouquinho isso aqui, eu sempre pergunto, porque a maioria que vem aqui não dorme bem. Não dorme bem, a gente já falou isso no episódio do Muse também. As pessoas não dormem bem. Eu durmo super bem. As pessoas não dormem bem, as pessoas não têm uma vida equilibrada, que isso não existe. Não é que eles não dormem bem, a maioria é ansioso, porque tem muita coisa, mas a gente daí não dorme bem, né? Não dorme, e também não tem esse negócio de vida equilibrada, a gente fez isso em comum em todo mundo aqui, né? Olha, você dorme bem. Você percebeu quando eu cheguei que eu sou enérgica. Sim. Eu falo bastante e tal. E eu tenho isso desde menina, minha mãe fala. Porque um dia eu falei, mãe, eu sou muito acelerada, o que é isso, né? E tal. E aí você percebe que é um pouco do meu comportamento. Então eu sou uma pessoa que sou muito ativa. Hoje eu me alimento muito bem, eu faço academia todos os dias, eu acordo 6 da manhã, eu treino todos os dias às 7, seja sol, frio, o que for, né? Então eu faço musculação, eu ando, não corro porque tenho questões de coluna, que prefiro, né, me poupar ali, mas eu faço exercício físico todos os dias, então musculação, dieta, vou endocrinologista, né? Eu tenho já ali, depois dos 40 e poucos, precisa fazer um pouco de ter esse cuidado hormonal também, e eu durmo bem, se deixar, eu estiver cansada, eu durmo sentada aqui. Então isso é bom. Mas eu percebi que quando eu mudei a minha alimentação, principalmente no período da noite, o meu sono melhora. Então são muitas coisas que você precisa colocar ali pra você, que vão te trazer bem-estar, para que você consiga acordar cedo às 6 da manhã e fazer um treino pesado de 1h30, fazer aeróbico ali de manhã. Então, todos os dias online. E horas. Eu período da manhã, né? Eu às 9 da manhã já treinei, eu já acordei, eu já treinei, eu já corri, eu sou dessa turma. Então eu começo a atender a partir das 9, às vezes faço aula de inglês de manhã, então eu estudo, né? Às vezes pego para fazer alguns estudos do meu trabalho também cedo, mas eu sempre tô atendendo 11, meio-dia, e eu vou até às 10 da noite. Porque você vai perceber que homem não tem horários muito disponíveis durante o dia, então eu tenho que estar disponível nos horários do cliente. O único dia que eu não atendo é de domingo, né, gente? Porque eu preciso de um dia para respirar ali. Mas de sábado eu faço atendimento também, às vezes o dia todo. Então é muito do dia ali com o cliente. Eu vou fazer a agenda dele.
Ótimo. Hoje eu faço parte de um clube do Cidade Jardim, que é do Shopping Cidade Jardim, que chama Men's House, que é onde eu faço atendimento com os membros lá do clube. Então é muito legal, é um espaço muito sofisticado, de alto luxo masculino mesmo. Então se vocês puderem dar uma passada, Thiago, convidado, você também, que dá para mulheres também irem até lá, fazer uma visita, porque ele é no segundo piso do shopping do Cidade Jardim, é um espaço de 1.400 metros, então é muito legal. Como chama? Men's House. Men's House. É muito legal. Então, hoje eu atendo os membros desse clube também. Então, é bem interessante o trabalho que eu faço e o tipo de cliente botar também. Esse aqui no clube. Você vai amar. É carro, é helicóptero, é navio, é moto. Coisa que homem gosta. Coisa de homem. É um espaço de homem mesmo. É bem legal. Mesmo? Mas esse, como é que é? Encontro mensal? Como é que funciona isso? Tem eventos lá, tem bastante coisa. É um clube, é uma comunidade disso. Mas é aberto o horário normal de shopping. Você pode chegar lá, fazer uma visita. Aí lá tem parte de relojaria, relojaria de luxo também, perfumaria. E agora vai ter a alfaiataria, que eu trabalho também, que é a Merino, Alexandre Won, que o pessoal vai estar fazendo parte lá também. E esse mercado só cresce? Só cresce. Ó, Maiada aí, tá tudo começando? Graças a Deus. Tá crescendo isso? Você percebe? Olha... Ou da rede social? A rede social ajuda muito para quem quer se posicionar no mercado de mídias sociais, mas eu tenho hoje, nesse momento, atendo um nicho de cliente que não se posiciona na mídia social, né? Então, assim, ele não é o cara que se vende ali, então é um empresário que não quer aparecer muitas vezes, então o que vai ter ali dentro da imagem dele que eu consigo fazer essa mudança? Mas pensando em mídia social, lembre-se que a sua imagem precisa ter algo que chame a atenção. Então, o sexy vende muito na internet. Você tem uma imagem que a pessoa olha e fala, uau, o que essa pessoa faz, quem é? É um jeito de cabelo, é a blusa que você usa, é o acessório que você tá usando, é o posicionamento de mão para mostrar o seu relógio. Então, você vê que isso tudo vem de você, porque as pessoas hoje se conectam com pessoas. Mas tu faz isso. E aí, isso é legal. Então, assim, eu vejo, você é muito bom de mídias sociais. E não adianta, hoje em dia, assim, o nicho que pode escolher não trabalhar com a internet é muito pequeno. E nós que trabalhamos com a internet temos que estar com uma imagem ali condizente com o quê? Mostrar que nós temos sucesso. Uma vez eu vi uma palestra do Joel J, que eu gosto muito de acompanhar, onde tinha 5 mil pessoas ali ao vivo e tava todo mundo em silêncio. E eu nunca esqueço da fala dele. Ele disse, para que você seja um profissional de alta performance, você tem que ter essa alta performance na sua vida. E aí, desde esse dia, eu mudei o meu estilo de vida, alimentação, treinos, porque você precisa ser um profissional de sucesso, mas, gente, quando você está na sua casa com você mesmo, você é essa pessoa. Né? Então, como que você se sente com você? Pensa sempre que a imagem, ela precisa ser cuidada primeiro pra você. Porque a hora que você sai pro mercado, é o que vai vender quem você é. Não dá pra gente ficar não tem máscara, né? A máscara cai. Ou de dia, no meio do dia, ou na internet o tempo todo. Então, seja real, né? Tenha uma imagem real, condizente com quem você é. E aí entra a técnica do meu trabalho, que é só você me contratar pra ter. Né? Arrasou. Já deixa a tua rede social deixa a sua aqui. rede social, contato. Eu vou querer saber depois. Eu vou querer continuar essa conversa aqui. Mas legal. Fala aí, pessoal, como é que te acha? Quem tá aqui agora e quer conhecer seu trabalho, além de te seguir, mas quer dar um passo a mais e também te Hoje contratar. Eu ainda tenho só o Instagram, né? Que é @josiconte. Eu não faço outro posicionamento, nenhuma mídia, mas a gente lá... coloca aqui, né? Pode Pedrão colocar. já tá botando aí. Mas lá vocês conseguem ter meu contato. Existe um link do WhatsApp Business que vai direto pro WhatsApp também, onde vai ter lá o meu assistente que vai estar atendendo o Val. E eu, muitas vezes falo também, mas sempre estou disponível ali para tirar dúvida quaisquer que seja. Inclusive relacionado ao grooming masculino, que vai além de roupa. Unha, cabelo, barba, pele, dente, sorriso. Então, você vê que é uma imagem no todo. Eu falo que consultor de imagem, ela vai trabalhar a estratégia de imagem num todo da pessoa, seja mulher, seja homem, para que a responsabilidade da imagem de vocês, caso me contrate, por exemplo, é toda minha. Então, eu preciso ter algo ali que vai fazer com que desperte na cabeça de que não é só vestir uma roupa, é o nome da Josi que está relacionado à imagem de vocês. Nossa, então é uma visão super geral que você tem aí. Tanto é que eu a conheci num podcast que ela estava falando sobre relógio, como eu gosto de relógio, eu acompanho alguns podcasts, eu estava acompanhando um e aí eu a conheci. Você vê que ela fala de tudo mesmo. Vou te falar. Que relógio, no meu ver, é o novo terno no mercado corporativo. Porque o que diferencia um homem do menino é o relógio. Então, não é que você precisa ter um relógio... É o Apple Watch também. O menino é Apple Watch, o homem Deus não. Do céu, Mas é o Apple Watch pra trabalhar. Tá entrando em mais uma polêmica, a galera. É pra fazer esporte. Essa polêmica já é minha. Eu detesto esse relógio. Eu acho que é um negócio de borracha pra treinar. Pra treinar, não é um relógio. Pra treinar. Mas tem gente que agora usa desculpa pra quê? Pra ficar se monitorando o
o dia inteiro. Ai, Vai gente, no pelo amor médico, de né? Deus. Vamos correr na esteirinha ali e tal. Vai, chama o Thiago. Faz outro rolê, né? Mas não dá, gente. Eu falo detalhes que mudam o homem. Detalhes, entendeu? E não precisa gastar 200, 100 mil no relógio. Existem muitos relógios que são de mercado suíço. O nacional, a gente infelizmente não tem nenhum com... Assim, tem uma marca ou outra com design legal, mas existem muitos relógios de vários valores que vai poder estar fazendo parte da imagem do bolso que você tem hoje, mas não deixe de usar relógio. Relógio não é acessório, é um item obrigatório na imagem do A homem. joia do homem, né? Isso aí. Muito Caramba! Foi maravilhoso. Foi muito sensacional. legal. Que- Ai, O muito Pedrão obrigada. falou que já passou, olha, mais de uma Ai, hora. caramba, Eu falei, vai que ficar bom. pé da vida com a gente. A gente nem percebe, né? Assim que é bom. Muito obrigada, Ai, muito então. Que obrigada legal a saber que você vocês. consegue fazer esse balanço também da vida pessoal com o trabalho e sucesso. E eu desejo muito sucesso mesmo. Espero que a gente mantenha contato. Ai, aí. vai ser um Com prazer certeza. imenso. Eu agradeço E- muito. E perspectivas futuras aí pra gente finalizar. Eu acho que você vai ter que aumentar essa equipe, porque eu imagino que você já deva estar com tempo em cima aí. Você deve ter muito cliente, deu pra ver. E como é que você vai fazer no futuro? Quando Eu você tiver aí mais 20, 30, 40 pessoas querendo a tua consultoria, querendo o teu conhecimento, a tua ajuda, você vai ter que aumentar essa equipe. Eu vou ter que- velho. a equipe já está sendo aumentada, já estou com uma pessoa que vai atender as mulheres para mim, mas futuramente, em um futuro breve, eu terei alguns cursos também na internet aí Eu pra ia galera, dizer, então vai ser legal. ensina o povo. Vai ser um posicionamento diferente para mim. Mas nesse momento, como eu faço atendimento personalizado e sou eu mesmo quem atendo e os clientes gostam e querem que seja comigo, não tem como colocar outra pessoa ainda, né? Então eu preciso de tempo para os clientes e nada pode, nesse momento, tirar o meu tempo relacionado a isso. Então eu estou montando essa equipe realmente, me posicionando de uma maneira diferente no mercado, indo para outros lugares, né? Como o Men's House, por exemplo, atendendo outro tipo de cliente, para que eu consiga ter ali vamos dizer, o tempo né, que é tão valioso para eu conseguir parar e fazer essas gravações, que tem que ser algo, gente, que querendo ou não, eu sou uma pessoa muito detalhista, eu sou muito estratégica e tudo eu penso. Então, para eu fazer um curso no qual eu vou estar ensinando pessoas ou até mesmo a pessoa se vestir, precisa ser algo impecável. E eu não vou fazer rápido para que ser mais uma pessoa fazendo. Não precisa, né? Hoje em dia, eu falo que eu tenho um posicionamento do mercado muito legal pelo fato do tipo de atendimento que eu dou, de ser uma pessoa que eu falo a verdade, sou sincera. Você não vai embora pensando que a Josi não podia ter me falado e não falou. Eu realmente falo com toda a educação possível para que você tenha ali uma imagem de respeito e se respeite, e você vai ver que para você fazer um curso, você sabe mais que eu, né, que tá sempre ali na internet, é algo que precisa ter um diferencial para não ser mais um fazendo o mesmo. Com certeza. Então, Espetacular. Tenho Vamos- certeza que muito todos obrigada, gostaram. gente. aos nossos mimos. Aproveitar que hoje é Ai, que quinta-feira. demais! Amanhã tem a sexta, um mimo nosso pela muito participação. obrigada, Muito obrigada. obrigada. A gente sempre dá para os convidados, o pessoal Amei. gosta bastante. Além de ser a Mercur ser o nosso parceiro, né? Mas é uma bolsinha térmica que a mulherada gosta, Ai, o homem gente, gosta, pôr no que pra pezinho deixar dodói. conforto. Põe aqui assim na região de trapézio, a gente Legal. recomenda muito. Então, Muito mais um obrigada. presente também da Mercur, nossa patrocinadora e parceira. Então, mais uma vez, muito obrigada, Obrigada. Josi, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço poder estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho com vocês, conhecendo vocês também, me senti lisonjeada com esse convite. Obrigada. O que precisarem de mim, dicas, o que for, estou sempre disponível para poder ajudar vocês a ficarem cada dia melhores. Muito obrigada. Maravilhoso. Então, Obrigado demais. Obrigada. Sigam, Obrigada, gente. sigam as nossas redes sociais, Saúde de Milhões Podcast no Spotify, no Instagram, no YouTube também veiculado ao perfil ali do Thiago. Priscila Sibius, meu Instagram pessoal. Doutor Thiago Fukuda, também o meu. Espero que tenham gostado, tenho certeza que gostaram. Até uma próxima. Valeu! Tchau, tchau. Obrigada.